Fala galera, tudo bem? Augusto aqui. Sejam bem-vindos para mais um dia de operações. Você está no canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, enfim. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão, né, nas suas operações. Então, sem mais delongas, né? Já deixa aquele like maroto aí para fortalecer o canal e bora para as operações, ó. Então, o Euro USD, né? Ele está fazendo aí umas movimentações, o canal amplo de alta. Aqui foi uma tentativa de reversão dos compradores, né? Estou observando aqui, ó, a princípio parece que tá havendo uma consolidação aqui nessa região. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma venda, tá? Porque o movimento, ao invés dele aumentar, ele diminuiu, né? Como você está vendo aqui, ó, tá? Então, por exemplo, ao invés de entrar mais força compradora, tá entrando, tá tendo mais desistência dos compradores aqui, porque o candle ficou menor que esse, né? E a gente vê que os vendedores estão batendo forte em cima aqui, né? Então, possivelmente a gente tem uma grande chance, né, de ter um gain aqui a partir daqui, né? Ó, tem mais 18 segundos para fechar a operação. Vou abrir aqui o Euro USD. Olha aí que maravilhoso, né? Ó, perfeito, tá? Tá vendo? Pegamos bem posicionado a nossa operação, né? Agora ele entrou em decisão gráfica, então a gente não sabe, né, se o gráfico vai subir ou descer, mas deixa ele rodar mais aí, tá? Tá vendo aí? Né? Olha que briga frenética agora que tá acontecendo. Quando acontecer essas brigas assim, ó, você fica de fora, tá? Que pode ser uma instituição financeira manipulando o mercado, ó. Tá vendo? Pode ser um candle institucional que está aparecendo aqui, ó. Tá? Ditar uma nova direção, quebrar um padrão do mercado, enfim, né? Quando você perceber, tá? Principalmente em volume, fica de fora, tá? Vamos lá. Vamos abrindo outro par de moedas, opções binárias, Euro JPY. Enquanto isso, tá, pessoal? Vou colocar um pouquinho mais de canela aqui no café, tá? Eu adoço café com canela, tá? Quem ainda não fez isso, eu recomendo você faça. Coloque só um pouquinho para você ver, né? Tá muito bom mesmo, tá? E saudável, tá, pessoal? E olha só, né? Vamos ler o que está acontecendo aqui, ó, no, no Euro USD. Ó, vendedores tentaram descer daqui, mas entrou uma forte pressão compradora e ganhou o movimento, né? Beleza, o gráfico está em tendência de alta. Ok, né? Ok. Será que é para romper esse canal de alta? Nós não sabemos ainda, né? Ó, vamos, vamos só colocar uma linha aqui para a gente ter uma ideia, tá? Ó, a princípio parece estar rompendo, mas se for um falso rompimento? E se for um falso rompimento? Essa é a questão, né? Então, beleza, tendência estreita, eu vou ler aqui, ó, a parte de dentro do canal, tá? Tendência estreita, deixa eu ver se ele fez movimento saudável também, pra gente entender, ó. Tá fugindo um pouco da lógica, né? Então, beleza, vamos continuar observando, né? Tentativa dos vendedores de retornar o movimento para essa região, tá? Eu vou até acreditar, tá, que ele vai voltar para dentro desse canal esse movimento, tá? Porque se realmente fosse, né, uma explosão de movimentação, a gente teria visto aí uma grande participação compradora subindo aqui como foguete, na verdade. Olha lá, a gente vê que lá no fundo tem um topo, talvez esteja segurando, né? Ah, vou entrar comprado.
Olha aí, ele apoiou bem naquele topo, tá? E mesmo que a gente for tomar um loss aqui, vai ser aquele loss bonito, tá bom? Quando eu vi esse topo aqui, ó, eu entendi que o gráfico ele está trabalhando em outras regiões, tá? Mais 26 segundos, né, para o fechamento da operação, ó. Euro USD. Já para cá. A briga tá frenética, né, para romper esse patamar aqui, mas se romper também vai ser aquele loss bonito. Olha aí, pessoal, que fantástico, tá? Batemos já a meta, né? Nem preciso analisar o Euro JPY, né? Então assim, ó, a princípio, né, apareceu esse candle gigante, ficamos de fora, observamos, aí vamos ver a saúde do canal de alta que estava movimentando, não estava um movimento tão lógico, né? Não estava batendo alguns movimentos, ó, aqui estava passando para baixo, mas depois voltando, tá? Aí o que aconteceu aqui? Ele rompeu, tá? E a gente foi lá no fundo e buscou um topo máximo lá perto do preço, tá? Quando a gente viu esse topo aqui, ó, e que tinha um canal aqui, né? Tinha um canal aqui montado, uma acumulação e uma participação, né? E tudo mais. Senti muita confiança de fazer a continuidade do preço. Olha lá, tá continuando, ó. Ok? Então, vou fechar aqui os pares de moeda, né? Duas entradas no Euro USD. A primeira foi em consolidação, né? Então vamos lá. Vou puxar o point of fix para cá. Vou apagar essas linhas para não atrapalhar a gente, né? Ó, então a primeira entrada foi baseada no quê? Eu vi o canal de alta, tá, pessoal? Eu vi ele se formando aqui, tá? Canal de alta. E aqui nesse momento, né, eu entendi que o gráfico ele estava trabalhando, ó. Ixi, não tá dando nem para deixar o gráfico bonito para mostrar para vocês, olha. Tá distorcendo o gráfico, ó. Olha aqui, ó. Região de suporte, região de resistência, tá? Região de equilíbrio. E o gráfico começou a trabalhar onde? Aqui, ó. Ele vem até aqui, depois ele tenta subir, não consegue, depois tenta descer, não consegue, tenta subir e a gente entra vendido, tá? Então, trabalhamos em uma consolidação, ok? Contra a tendência, tá? Ó, escrevi errado aqui, mas você já sabe, tá? Consolidação, tá? É contra a tendência, né? Porque o macro estava de alta, certo? Ó, deve ser por isso que depois ele explodiu, né? Com aquela movimentação. Ó, o macro estava de alta, tá? Então a gente trabalhou numa consolidaçãozinha bem pequenininha aqui dentro, antes do gráfico explodir para cima. Tá certo? Olha lá, e aproveitamos o último suspiro aqui dela, né? Para depois ela fazer a característica tradicional dela, que é romper com candle de força, né? Beleza. Muitos tomaram loss aqui, tá? Muitos tomaram loss porque, nossa, consolidação e agora saiu esse candle gigantesco. Eu falei para vocês, né? Fiquem de fora quando for uma injeção muito grande, muito agressiva, porque pode ser um institucional, né? Então, ó, muitos tomaram loss aqui, tá? Aí a gente esperou ele reagir, né? E fizemos a nossa entrada aqui de continuidade, tá? Ou seja, mostrar para que realmente ele veio, né? Esse candle de tendência, né? Então aqui, ó, buscamos no passado a entrada, né? E fizemos aí uma compra linda, né? E
observando também que o gráfico tinha feito um final de movimento. Tá? Final de movimento, tá? Então esse candle tenta jogar todo o preço para baixo e aqui ele é interrompido por algum motivo. Esse suporte. É um topo lá no passado, né? Lá no passado ele é uma resistência. E aí não existe outra alternativa, né? Pra gente entrar acompanhando a tendência de alta, tá? Que era também mapeada desde o início no canal de alta, macro, né? Beleza? Então, ó, até se você esperasse para confirmar, você teria entrado, tá? Por quê? Olha aí, desinteresse dos vendedores, super interesse dos compradores e interesse crescendo dos compradores, tá? Beleza? Perfeito. Agora, pessoal, eu quero aqui, né? Vou ver se eu consigo agora fazer assim, tá? Eu deixei salvo aqui. Deixa eu ver. Ó, nós temos algumas perguntas aqui, né? Então eu quero aproveitar aqui e agradecer o Matheus, né? Por ter deixado aquele toque pra gente que o áudio ele não estava pegando bem, né? A gente tinha melhorado ele alguma porcentagem, mas não estava ainda excelente, né? E aí, graças ao Matheus, né, Matheus, que avisou a gente lá sobre o áudio, tá? Depois eu vou até voltar aqui para ver se é o Matheus mesmo, mas eu acredito que seja ele. A gente conseguiu mexer numa configuração lá avançada do microfone que estava desabilitada. Aí a gente acionou um botãozinho lá escrito mono e aí ele começou a aparecer dos dois lados do fone de ouvido. Porque quando eu gravava aqui para vocês, né, aparecia que jeito? Aparecia só de um lado do fone de ouvido. Então eu gravava, achava que estava certo, né? No meu parecer aqui eu estava escutando bem, porque eu estou fazendo a gravação aqui. Mas depois eu percebi realmente que no fone de ouvido ele estava mais baixo, nem estava funcionando. Aí eu habilitei esse botãozinho lá e agora tá pegando dos dois lados. Ficou maravilhoso o som, tá? Então é isso aí, pessoal. Isso mostra pra gente, né? Muito obrigado aí, Matheus, tá? Pela dica. Isso mostra, e obrigado vocês também por terem aí reportado para mim, né? A nota de 1 a 10, como que o áudio estava chegando. Porque a gente sempre tem algo para aprender no mercado, né? E até com os iniciantes, até com quem nunca, né? Os mais experientes, os iniciantes, ou quem nunca, às vezes, operou nesse mercado, às vezes a pessoa vem aqui falar algo, algum comentário aqui que a gente aprende com ela, né? Então, seremos eternos aprendizes, né? E o conhecimento ninguém consegue tirar da gente, não é verdade? Depois que a gente aprende, que a gente paga o preço. Olha o tempo que eu tô levando para poder regular esse áudio do computador aqui e tá difícil, hein? E eu nunca desisti de regular ele. E agora ficou melhor ainda. Então sempre temos algo para melhorar na gente, não é verdade? E falando em melhorar, né? O Aloysio, desde quando ele é inscrito no canal, né? Ele tem surpreendido aí com algumas perguntas muito boas. É lógico que eu queria colocar todas de vocês aqui, mas eu escolhi a do Aloysio porque eu quero começar esse quadro aqui agora, né? De pegar o comentário ali e a gente poder resolvendo as dúvidas de acordo com o que eu aprendi aqui, a minha visão e tudo mais. É lógico que eu não vou saber tudo, né? Mas enfim, eu posso estar ajudando aí no que eu souber, tá bom? Olha aí. O Aloysio deixou uma pergunta bem interessante ontem, tá? E ele falou assim: Olá, meu amigo Augusto, boa noite. Eu caio muito na consolidação com velas cheias e de lateralização. Tem alguma dica para saber se pode ter uma possível consolidação? E sobre a teoria da atração? E é ela que nos mostra a direção que a tendência vai seguir? Então aqui a gente está falando aqui de duas coisas diferentes, tá, Luiz? Só explicando para você, né? A consolidação, ela é
é, um, é, um, é, um, é uma coisa, tá? E a teoria da atração é outra coisa, tá? Parece que são duas coisas diferentes, tá? Então eu vou tentar aqui explanar o mais rápido possível para pelo menos dar uma palhinha para ver se você começa a melhorar nessa parte de encontrar consolidação e vou falar de teoria da atração para você melhorar sua visão também, tá? Então vamos lá. Vou voltar para o gráfico aqui, ó. Aqui, né? Beleza. Vou voltar para o gráfico, tá? E vamos falar de consolidação, né? Vamos estudar um pouquinho consolidação. Olha, como que eu identifiquei essa consolidação aqui? Fiz uma entrada aqui que deu um gain pra gente. Primeiro, né? O gráfico, ele tava, né, Luiz, ó. Ele tava em tendência de alta aqui, beleza? Aí, de repente, ele parou, tá? Ele parou de seguir o caminho de alta, tá? E aí, ele deixou um topo e deixou um fundo, ok? Até aqui, ó, eu não sabia que era uma consolidação, tá? Vou até passar um risco aqui para você ver, ó. Até aqui eu não sabia que era uma consolidação, tá? Eu fui saber a partir daqui, tá? Porque ele tentou voltar com um movimento menor que esse, com fraqueza. E aí o comprador tentou subir, certo? Só que ele não subiu com clareza, ele subiu com um movimento menor que esse. Então eu falei, tá consolidando, tá? Então, a partir daqui, eu entendi que era uma consolidação e a gente aproveitou a oportunidade aqui, tá? Então, a gente não sabe que é uma consolidação até a gente ver o contexto ser formado, entendeu? Então, a partir daqui, ó, é uma consolidação. Bom, vocês entenderam, né? Cortou aqui, mas vocês entenderam. Por que que eu tô falando isso? Porque ele poderia ter falhado a movimentação aqui e poderia ter apresentado um candle já de preenchimento aqui, tá? Ou rompimento aqui, e já seria outro contexto gráfico, não seria consolidação. Entendeu? Então, né, a gente percebe a consolidação dessa maneira. E como você falou, também tem as consolidações de vela cheia, né? Vamos tentar procurar aqui pra gente ver, ó. Ó, aqui foi outra consolidação rapidinha que apareceu, ó. Tá vendo? Deixa eu marcar aqui para você, ó. Ó, aqui temos um topo, certo? E aqui temos um fundo. Olha lá, ó. Então a partir daqui, ó, ele já começou a consolidar. Tá vendo, ó? Até aqui não dava para ver, mas a partir daqui ele já começou a consolidar. Tenta subir, não tem força. Tenta descer, não tem força. Você vai acompanhar o quê? A tendência. Você vai fazer uma operação de compra aqui, tá? Na expectativa de romper. Tá? Então aqui foi uns movimentos um pouco mais cheios, né? Quer ver? Vamos ver aqui. Outra consolidação. Ó, aqui também é consolidação, ó. Ó, o gráfico faz uma barra elefante aqui, né? Um candle de exaustão aqui. Aí ele deixa um fundo aqui. Tá? Aí esse comprador tenta subir, vendedor não tem força para descer. Comprador aproveita dos 50% e faz um preenchimento. A partir daqui, ó, consolidação. Você pode trabalhar, ó, essa movimentação de venda, tá? E tendo em vista, né, que a consolidação está fazendo assim, ó, por exemplo, você poderia estar fazendo uma continuidade aqui, porque na expectativa dela preencher aqui. E aqui ela já rompeu, tá? Então já está fazendo outro patamar, ó, ela está fazendo um pullback aqui e uma continuidade, tá? Ó, outra consolidação aqui, ó. Tá? Candle de força, candle de interferência, não consegue romper a região de resistência que ele mesmo formou, tá? Aí, ó, acompanhando a tendência, tá vendo? A micro tendência, ó, você faria uma venda aqui, porque a partir daqui, ó, você já tem um contexto de consolidação, tá vendo? Ó, ó, não teve força para subir nem para romper,
vai descer, tá? Mas tem que estudar bastante, tá? Porque não é toda consolidação que você pode entrar, tá? As velas cheias aqui, ó. As velas cheias, ó. Pegamos uma de vela cheia aqui para você ver, ó. Ó, temos esse patamar, temos esse patamar. Então o que o gráfico fez aqui, ó? Ele vem, sobe, deixa esse topo aqui e vamos marcar o corpo dele também, né? O pavio e o corpo. Aí o comprador perde a briga aqui, vendedor vence. Aí comprador não tem força para subir, vendedor tem força para vender e define um novo parâmetro, tá? Definiu um novo parâmetro. Então aqui nós temos o que, ó? Vou marcar aqui, ó. Resistência. Ó, e aqui suporte. Tá? Então nós temos aqui, ó, o suporte 1, né? S1 e o S2. Aqui é a resistência 1 e a resistência 2. Então, ó, aproveitando aqui a linha verde, né? Ó, aí o gráfico vai lá e toca lá no R1, né? Vou pegar aqui, ó. Ele vai definir um novo parâmetro de suporte 2, né? Mas não vai romper. Aí o outro gráfico, outro candle vem e entra, procura lá R1, tá? Aí ele vem e falha. Olha o tamanho da negação aqui, ó. Eu teria entrado aqui, tá? Teria entrado aqui. Ok? Então aqui, ó, fez uma consolidação de velas cheias. Só que você tem que ser bastante técnico, né? E você tem que confiar. Por quê? Porque ainda assim, ele tendo essa grande negação, ele poderia preencher aqui, ó. Tá? Ó. Então você tem que entender quando você tomar um loss, você tem que entender as nuances da consolidação. Ela tem várias nuances, tá? Ela não aparece só de um jeito. A formação dela é igual em todas, mas ela aparece de maneiras diferentes. Tá? Então ele poderia fazer um preenchimento aqui, né? E você ter que entrar comprado para corrigir a partir daqui. Tá? Aí você faria uma operação a partir daqui. Ó. Se você levasse uma driblada da consolidação, se você percebeu que preencheu no suporte 2, você teria entrado comprado aqui. Tá? Mas já reverteu a partir daqui. É igual as nossas operações que a gente faz, né? Tem momentos ali que você, se você esperar mais um candle, você vai perder o time do movimento. Entendeu? Então, através dessa negação, Aloysio, ó, eu não teria dúvidas, né? Olha o tamanho dessa negação aqui, ó. Eu não teria dúvidas de estar entrando comprado aqui. Tá? Uma vez que já temos movimento comprador, vendedor, comprador, vendedor, comprador, negação extrema, falha de penetração de estrutura. E aqui também falhou, né? Olha aí. Olha o tamanho, negação maior ainda, ou seja, queda de braço, né? Comprador potencializa a interceptação, vendedor vai lá e dobra a aposta, né? Não, a gente vai descer e ponto final, né? Entendeu? Então é isso. Você fazendo uma boa leitura também dos candles, né? E não se preocupe, tá, Luiz? As coisas vão se encaixando normal, tá? Vai fazendo o que você sabe, a sua parte aí. Vai entendendo o que você estiver entendendo. Não adianta querer pular lá na frente no conhecimento que não vai dar certo. Tem que ir devagarinho. Estude os seus loss que você tomar. Porque todo loss tem uma história para contar. Entendeu? E você pode corrigir através da história que ele te contar. Tem muita gente que tá aqui que não gosta de estudar loss. Ele toma o loss e apaga o loss. Ele não sabe, ele fica sem saber o porquê ele tomou o loss. Tá? E aí vai operar de novo e toma outro loss, e aí apaga o loss e não vai estudar o porquê tomou loss. Vocês têm que ficar intrigado quando vocês forem tomar um loss. Olha só, peraí, depois eu volto. Deixa eu terminar de operar aqui e eu vou pegar a tarde inteira e vou estudar aqueles loss várias vezes. Porque é ali que eu não posso errar mais. Eu quero saber por que ele deu loss. Porque é ali que eu não posso errar mais. E você vai adiando, né? E só vai atrás do gain, e aí você não vai saber nunca
como melhorar a sua assertividade, entendeu? Então, Luísio, vai estudando bastante, espera o conhecimento encaixar, tá? Que tem hora que demora. Às vezes você vai ter que ficar meses nessa parte aqui para poder encaixar ela, entendeu? Mas vai ter uma hora que você vai estar lendo, assim, como se o gráfico estivesse conversando com você, igual que eu expliquei aqui, tá? Agora vamos falar da, da, da força de atração, o princípio da atração. O princípio da atração é isso aqui, pessoal, que eu falo para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui um movimento mais ou menos, ó, para você entender certinho. Um contexto. Aqui, ó. Beleza, é aqui, ó. Vou pegar esse momento do gráfico aqui para vocês verem, ó. O princípio da atração é o seguinte, a gente faz uma medição de 100% de um movimento, tá? Beleza, esse movimento aqui que você está vendo, ele tem as regiões dele de 100%. Beleza, aqui é a região de equilíbrio, né? Ó, então o gráfico, ele caminha aqui, ó, por exemplo, né? Então a gente está lá no momento da operação, né? O gráfico veio, desceu, né? Fez o fundo, beleza. Aí ele vem aqui e rompeu a região de 50%, né? Vendedores tentou voltar, o preço só deu um suspirinho aqui e continuou. Aqui eu já tenho um elemento suficiente para me mostrar que a força da atração dessa resistência ela pode estar em alta, tá? Então vamos lá, ó, resistência, ó, resistência e suporte. Ok? O que nós estamos vendo aqui no meio do caminho? Uma tendência estreita de alta. O que a gente está vendo aqui? A tendência estreita de alta rompeu a região de 50% do gráfico. Tá? Beleza. Vendedores entraram com uma grande negação aqui. Beleza. Só conseguiram respirar aqui e os compradores continuam mantendo porque estão em tendência estreita de alta. Opa, apareceu um final de movimento aqui. Beleza, vendedor ganhou o movimento, fez um engolfo e veio até aqui, buscou essa região de suporte. Tá? Tem um suportinho aqui, ó. Um suportinho aqui, tá? Beleza, comprador tentou subir, vendedor não queria deixar, mas comprador ganhou agora a movimentação. Tá? Até aqui, ó, tava indeciso, porque o vendedor estava muito atuante, ele queria jogar o gráfico para baixo. Só que aqui perderam a briga. O comprador já ganhou força, ganhou corpo e olha a interferência mínima dos vendedores, tá? Beleza. A partir daqui, eu já tenho indícios suficientes, tendência estreita de alta, apoiou na região de 50%, que a força de atração, o princípio da atração, ele está atuante aqui. Então vamos lá. Ó. Princípio da atração, certo? Então o que está acontecendo? Está se dirigindo por uma região de resistência de 100% aqui. Um movimento que iniciou com uma tendência estreita de queda desse lado e apoiando uma região de 50%. Aqui não tinha nada certo. Mas aqui mostrou que estava sim na direção certa ainda de tendência estreita de novo. Esses próximos candles aqui, ó, eles vão ser atraídos pela força de atração dessa resistência. Tá? Então aqui a gente utilizaria uma entrada compradora continuando. Ó, pode ser até a partir daqui, tá? Porque aqui ele vai romper esse fundo aqui, ó, esse topo, tá? Essa resistência aqui, ó, essa mini resistência. Então aqui, mesmo ele desacelerando, mesmo tendo uma tentativa desesperada dos vendedores de interromper de dois lados esse movimento comprador, eu falaria assim, ó, pessoal, vou utilizar agora o princípio da atração. Por quê? Todos os indícios me mostram que essa resistência ela está funcionando que nem um ímã. Ela está puxando o movimento comprador para ela. Tá? E eu acompanharia, tá?
tá? Eu faria uma operação de compra, eu teria um gain e não precisaria arriscar uma venda, mas se eu quisesse também poderia, porque está numa região de 100%, tá? Mas aí já não era o princípio da atração, entendeu, pessoal? Então, antes você já aproveitar aquele momento e aproveitar a força da atração e já bater a sua meta, do que você arriscar, porque aqui poderia passar direto, tá? Esse candle aqui, ó, ele poderia passar direto e nem ter correção nenhuma aqui, tá? Por quê? Porque estamos em uma tendência, ó, tendência muito estreita de alta, muito estreita mesmo, ó. Olha aí. Tendência estreita, leve correção, tendência estreita, entendeu? E o bicho tá pegando mesmo, ó. Tanto que ele só corrige e continua, tá? Então, a força da atração seria mais plausível para você poder utilizar, né? Então, vamos ver se a gente pegou bem aqui, então, a força da atração. Ó, a força da atração. Deixa eu pegar aqui mais outro exemplo, tá? De força de atração da região. Aí, aqui, ó. Pode ser aqui mesmo, ó. Movimento deixou 100% aqui, tá? Aqui ele já deixou um topo. E aqui ele deixou um fundo aqui, certo? Então, após ele ter feito essa movimentação estreita de alta, ele do nada parou aqui, tá? E agora ele vem, retorna e faz aqui. Pera aí, tem um suporte aqui, certo? Vamos lá, suporte. E aqui nós temos uma resistência. Hoje eu tô ruim de escrever, hein, pessoal? Então, beleza. Olha aqui. Tanto eu poderia, né, fazer uma entrada de compra aqui, tá? Usando o princípio da atração da resistência, porque aqui ele deixou um descanso, tá? E temos uma tendência estreita de alta acontecendo aqui. Então ele descansou, tá? Eu entro porque a resistência vai puxar ele, tá? Quanto eu poderia fazer uma venda aqui, tá? Utilizando o princípio da atração. OK? Então vamos lá. Deixa eu marcar amarelo, né, para não confundir vocês, ó. Então o tema aqui, pessoal, é o princípio da atração, tá? Ó, aqui eu tô vendo já mapeando uma tendência estreita de alta. O movimento desacelerou, mas deixou um descanso, tá? Já temos o indício que tem suporte e resistência aqui, porque ele já deixou aqui, tá? E deixou aqui, confirmou aqui também. Você continuaria, tá, com uma compra, porque o gatilho foi o candle de descanso, tá? Utilizando o princípio da atração, tá? Aqui na parte de vendas, tá? A gente vê um candle vendedor praticamente fazendo um engolfo, mas tendo uma pequena negação aqui, tá? Aí temos aqui uma correção e retomada de novo dos vendedores com solidez, um candle de impulsão para deixar logo essa região, né? Para jogar o preço para baixo, tá? Esse candle de impulsão, tá? Eu já acreditaria que esse suporte, o princípio da atração dele já estaria atuante para mim poder chegar com o preço pelo menos até aqui, tá? Porque eu tô vendo esse candle aqui maior que esse que deu ignição aqui. E aqui eu tô vendo uma correção com muitos conflitos, os vendedores ganhando dos dois lados. Então aqui o vendedor está dominante. E aqui a gente está numa lateralização, pessoal. Isso reforça ainda mais, né, a gente utilizar o princípio da atração, né? Você compreendeu? Se você está numa lateralização, essas regiões elas ficam muito fortes de suporte e resistência,
Porque o gráfico ele quer trabalhar lateralizado, ele quer alcançar o mínimo e o máximo do preço do ativo. Tá? Então você entendeu, Aloysio? A consolidação é um momento assim de reflexo, é uma faísca que aparece que você tem que aproveitar aquele momento ali, você tem que ser rápido. Já que não. O princípio da atração ele é mais tranquilão, né? Você faz um mapeamento, conversa com os candle, vê as negações, as impulsões, né? E vê também um contexto gráfico para você poder utilizar o princípio da atração. Mesmo que você erre os princípios da atração agora de começo, ou até mesmo você que está assistindo aqui também vai errar, tenta voltar depois, quando você estiver com a cabeça mais tranquila, e falar por que, que não deu certo. Você vai entender o porquê. Tá? Olha aqui, aqui está sendo formada uma tendência estreita, pessoal, de alta, de baixa, ó. Tá vendo? Então, a leitura aqui, só esses 3 candles já me mostra tendência estreita de queda, tá? Então, se é estreito, é forte, né? Então, o princípio de atração, ele dobra a potência dele, entendeu? É isso aí, ó. Tá? E esse 100% aqui que eu mapeei, né? Eu queria saber se o princípio da atração, ele teria atuação aqui, tá? Mas como o gráfico é vivo, ele não me mostrou interesse em chegar nas regiões de 100%. Ele ficou trabalhando aqui dentro, tá? Entendeu certinho? Pessoal, deixa o teu like, não esqueça de se inscrever, ativa o sininho para receber notificações. Se você gostou do vídeo, tá? E bora pra cima, ok? Até o próximo vídeo aí, pessoal. Um grande abraço. Até mais.